Está confirmado para amanhã, quarta-feira, o julgamento do aumento do IPTU, da atualização da planta genérica de valores do IPTU. Aumento para muitos, redução para bastante gente também, e a polêmica está no ar. Isso aqui em Florianópolis. A expectativa do Executivo Municipal da Prefeitura é que a Justiça derrube a liminar que impediu a alteração da planta genérica de valores, base de cálculo utilizada para definir o valor dos imóveis e o IPTU, aprovada em dezembro de 2013 pela Câmara Municipal. A mudança está suspensa por conta de uma ação movida por entidades empresariais aqui da cidade que alegaram que os valores venais descritos pela Prefeitura foram lançados sem base teórica ou justificativa plausível. Caso a liminar venha a ser derrubada, os novos valores do IPTU passarão a valer em 2015. Mas a Prefeitura, no entanto, diz que vai negociar com a sociedade. Nesse caso, quais são os impactos para a cidade? É o que vamos tratar a partir de agora no Conversas Cruzadas desta noite. Você pode participar do programa mandando a sua mensagem, sua pergunta, sua opinião via e-mail, que é o conversas@tvcom.com.br, e também no Twitter e Facebook. Lembrando que nós fizemos um convite para a Prefeitura de Florianópolis e a Prefeitura irá se manifestar somente depois da decisão judicial, do julgamento do mérito. E a sessão do Tribunal de Justiça marcada para amanhã, quarta-feira, às 14h. Hoje nós estamos na companhia do advogado das entidades empresariais, Diogo Pizzica. Conversas Cruzadas recebe o presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB, o advogado Gustavo Amorim. Ainda aqui conosco o vereador Lino Pérez, vereador pelo PT de Florianópolis, professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal. Também recebemos o empresário Sander Demira, que é o presidente da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, a nossa CIF. Senhores, obrigado pela atenção, pela presença de todos no Conversas Cruzadas, que tem um oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. Residencial Sanjian, o começo da sua nova história, o empreendimento RDO no Cobrasol. Sebrae, soluções para a sua empresa acontecer. Quevedo Ótica, 25 anos de tradição em Santa Catarina. A Ibagi chegou no Cobrasol e em Palhoça. Ibagi sempre o lugar certo. Fiesc, trabalhadores da indústria, a força que gera competitividade. Queres, compre e concorra a 3 carros na promoção Trio da Sorte. Bom, queria começar com o advogado Diogo Pizzica. Amanhã, então, temos às 2h a votação, o julgamento do mérito dessa questão da lei aprovada na Câmara de Vereadores. Onde é que está, do ponto de vista das entidades empresariais, a ilegalidade? Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de não só agradecer mais uma vez em poder debater esse rumoroso caso e assunto da municipalidade, cumprimentar todos os colegas e amigos e o nosso vereador que aqui se faz presente, e dizer que o ponto central e que se objetiva em constitucionalidade é do aumento e de que se trouxe uma planta genérica de valores sem parâmetros, sem critérios técnicos e sem o devido processo legislativo para o aumento da base de cálculo do imposto territorial, que é um dos componentes do IPTU. Sim, hoje nós tivemos a oportunidade de conversar, na CBN, Notícia na Tarde. O senhor nos explicava que tem a questão da lei do município, a lei aprovada em Florianópolis, que dá conta da comissão, que não foi criada para discutir a questão. Ângela Min. Isso na época da ex-prefeita Ângela Min, E se essa lei passasse a valer, qual seria o impacto na rotina da cidade, na atividade empresarial, na economia do município? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, demais colegas. O impacto ele é muito difícil de ser mensurado, de a gente trazer em números exatos e precisos qual seria o tamanho desse impacto. Mas há uma relação e há um exercício que a gente pode fazer. Todas as famílias ou todas as empresas, e assim lá na nossa casa, por exemplo, nós temos uma quantidade de recurso limitado, nós temos um orçamento, E esse orçamento deve dar cabo das nossas necessidades, por exemplo, naquele mês.
Quando a gente precisa, por conta de um aumento tributário, destinar uma parcela maior deste nosso orçamento para o pagamento do tributo, obviamente que a parte que nos sobra para o consumo, ela diminui, né? Esse, por exemplo, é um viés que quando nós formos ao supermercado, nós vamos ter um orçamento reduzido e o nosso poder de compra, por exemplo, diminui. E é preciso entender que essa cadeia ela é cíclica, né? Isso gera um movimento e um ciclo negativo na economia como um todo. É importante a gente entender também que, em tese, se a empresa, se o empresário, se os negócios eles são onerados, e ele precisa ter o equilíbrio dessa negociação, há uma tendência clara, e isso é preciso ser dito, que esse preço seja, ou que esse custo seja passado ao preço do serviço. Então você tem aí um prejuízo nas duas pontas, né? E aí isso, em vez de a gente gerar um ciclo de ascensão, um ciclo de crescimento, a gente, enquanto associação comercial, se preocupa em ter justamente ao contrário, a gente ter um desaquecimento da economia e toda a cadeia de dificuldades que isso traz para toda uma cidade. Pois é, a ordem na comissão que o senhor preside chegou a uma conclusão também, partilha desta opinião das entidades empresariais, também arguindo a ilegalidade e a inconstitucionalidade da matéria da lei já aprovada. Boa noite. Boa noite, Renato, boa noite a todos, boa noite aos telespectadores. A matéria foi discutida pela Comissão de Direito Tributário da OAB e realmente ela é polêmica, né? E a gente chegou a algumas conclusões, né? Em primeiro lugar, a OAB, por princípio, é contra e tem se manifestado em todas as oportunidades contra o aumento de tributos, né? Pelos motivos que o colega aqui já expôs. A carga tributária já está no limite do aceitável, tanto para os empresários quanto para as pessoas físicas. A gente entendeu que o processo legislativo, nesse caso, ele não foi claro, ele violou um dever de transparência, as entidades não tiveram acesso, a própria OAB pediu em dezembro e recebeu em janeiro só a cópia das informações, dos estudos técnicos. A gente concorda que a base de cálculo do IPTU tem que considerar lá o valor do imóvel, que é o valor de mercado, porém a gente entende também que, foram as conclusões que essa fixação do valor deveria ser feita da melhor maneira possível, através de critérios corretos. Contudo, analisando, os estudos fornecidos pela Prefeitura, a gente entendeu que não foram observados os critérios estabelecidos numa regra da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, essa foi um defeito, assim, não há uma... Que regra é essa? A ABNT, ela tem algumas regras que regulam a forma de avaliação dos imóveis, especialmente, inclusive, desses casos de uma avaliação de uma cidade inteira, de uma planta genérica. Ele considera que deve ser feita uma avaliação não só do valor das ofertas de imóveis, que foi o que foi considerado pelo município, mas também do valor das vendas dos imóveis, bem como... É completamente diferente aquilo que eu quero vender, aquilo que de fato eu vendo, né? Bem como que seja feita verificações por amostragem nas avaliações para ver se aqueles dados estão conferindo com a realidade econômica, né? Por que isso é importante? Porque a partir do momento que uma avaliação ela é muito superior ao valor efetivo, o valor verdadeiro, transfere-se ao contribuinte o ônus de provar alguma situação que agora é de competência da prefeitura, né? Então a gente entendeu o colocado. A gente também entende que deveria ser observado as regras do processo administrativo e fiscal para que o município, nas impugnações que fossem apresentadas nas vias administrativas e judiciais, não apresentasse muitas dificuldades, né? O contribuinte que apresentasse uma avaliação com valor diferente daquele apresentado pela prefeitura, essa avaliação não deveria se exigir, por exemplo, na época que se falava em laudo de avaliação de engenheiro, avaliações de imobiliárias, de uma maneira assim muito consistente, porque na verdade a gente não teria nem engenheiro suficiente aqui para avaliar todos os imóveis aqui da ilha, né? Dada a quantidade de polêmicas que foram levantadas, né? Exemplificadas. E por fim a gente se manifestou ainda no sentido de que as alíquotas do IPTU aqui em Florianópolis, elas foram dimensionadas por uma época em que não havia uma valorização tão significativa dos imóveis. Então, a gente defendeu que a base de cálculo, tudo bem, tem que ser corrigida, porém, as alíquotas, elas têm que ser revistas, de maneira que, aplicada essas regras, o aumento não seja superior
a 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes o valor da inflação, né? Se a inflação é de 5, 6%, então um aumento não poderia ultrapassar, assim, muitas vezes o valor da inflação, que é a capacidade de pagamento, né, dos contribuintes, né? Essa foi a manifestação da OAB, né? Muito bem. Vereador, a opinião do senhor, o projeto foi aprovado na Câmara Municipal. Nós estamos falando da planta genérica de valores que está defasada há 16 anos. E a prefeitura fez a atualização. As próprias entidades admitem, né, que há uma necessidade de atualização. Ninguém é contra a atualização, né? O que se questiona é o formato dessa atualização e o talagaço, né, tudo de uma vez só. E aí nós temos um aspecto importante. Eu vou daqui a pouco trazer aqui uma mensagem que eu recebi da Secretaria de Comunicação do município, né, trazendo alguns pontos da prefeitura sobre esse tema. E um deles, já vou antecipar aqui, que se fala o seguinte, no levantamento da prefeitura serão 148.834 contribuintes que terão redução do valor do IPTU. Dá 40%. Pois é, e aí eu queria saber do senhor o seguinte, o que está se fazendo aqui com esse projeto, com esta lei, é justiça fiscal? Boa noite. Boa noite. Agradeço a participação mais uma vez. Já estivemos aqui em outro debate lá no início, quando a prefeitura anunciou essa medida, com os vereadores, inclusive, da situação naquele momento. Sim, sim. Confesso que inicialmente me chamou a atenção, achei bastante interessante a proposta, nas algumas premissas que particularmente eu defendo, mas depois, ao longo do processo, a gente foi vendo que a coisa é muito mais complicada. E acabei voltando contra, já bem claro. Por quê, vereador? No conteúdo e na forma, né? Na forma, porque é o seguinte, não houve debate com a sociedade, com uma comissão, né, o Danilo Lamin não foi acionada, né? Previsão legal, né? Previsão legal, exato, já dizia lá. Precisa passar por uma comissão formada. Tem que passar por debate com a sociedade. Aliás, o método de como foi implantada essa medida é muito semelhante ao plano diretor, que você sabe aqui foi exaustivamente debatido, e inclusive os setores da classe empresarial, Sinduscol também reclamou nesse sentido, junto com outros setores sociais, que foi feito muito atropelado, e ainda mais que o impacto até acabou sendo maior que o plano diretor, porque ele é imediato, o plano diretor é mais a médio e longo prazo, né? E, portanto, o debate devia ser bem mais profundo e antes, entende? Então, esse é o primeiro ponto fundamental que a sociedade novos tempos agora, de gestão democrática das cidades, que está no Estatuto da Cidade como premissa e outros regulamentos. Então a primeira questão é a questão da falta de diálogo, né? Esse é o primeiro ponto, fundamental. Bom, o segundo ponto, na sequência, e é parecido com o plano diretor novamente, é que dentro da Câmara de Vereadores também não houve um debate. Porque quando se votou na primeira vez, a segunda vez se pode dar um mês, certo? Para a segunda votação. Ela foi feita 48 horas, se não me engano, em seguida. Quer dizer, não deu nem tempo de... Vamos ver, houve uma primeira debate, uma primeira votação, vamos fazer um debate, né, nesse mês, como a Câmara de Vereadores fez, embora eu também critiquei, quando chama uma audiência pública do plano diretor, a primeira audiência pública, chama a segunda depois, para fazer um debate com a sociedade, no caso do plano diretor, ainda com problemas. Nesse caso, não. Não houve, a Câmara de Vereadores, ela simplesmente foi uma corrente de transmissão da prefeitura, em rolo compressor, que nós não tivemos nem de discutir dentro da Câmara. Então, segundo problema, então, entendeu? Sociedade e dentro do processo legislativo, não houve. Tá, isso no formato. No formato. Tá, no conteúdo, eu quero dizer o seguinte, isso quer dizer, como arquiteto, há muitos anos nós estamos debatendo a questão da política tributária, da questão, por exemplo, da localização. A cidade são localizações. Então, por um lado, acho que taxar a valorização imobiliária e fundiária, eu estou de acordo. Não sei se é pelo via IPTU, mas eu acho que tem que ter alguma forma da política tributária, porque não é igual a pessoa que sai do seu apartamento, com todo o serviço na volta, anda de bicicleta, ecológico, tá certo? O outro pessoal na periferia tem que dar 2 horas para chegar na cidade para ter acesso ao serviço. Eles estão acesso desigual dentro da cidade. E o segundo, o valor dos imóveis. Certo? Que isso já colocou muito bem ali, há uns anos atrás, os últimos 5 anos duplicou o valor dos imóveis, né? Fora, uma coisa importante que nós não debatemos, o plano diretor que entrou agora, ele vai também influenciar também, isso não foi considerado. Claro. Então, o que está acontecendo? Eu concordo que tem que ser alguma perspectiva de valorização em cima do imóvel, ou localização, etc., da parte imobiliária, por isso me chamou a atenção. Ele ficou meio Robin Hood, ele livrou os 40% da população. Então me chamou a atenção. Agora, mas esse aspecto, senhor vê... Eu acho, na questão não sei justiça tributária, mas alguma coisa assim, as pessoas não... E uma outra coisa importante que eu achei de conteúdo, que eu conversei com os técnicos. Ele dividiu a cidade em 15 mil pedaços.
Porque antigamente você pegava grandes zonas homogêneas. Então você pegava... Desculpe, eu vou ter que fazer essa apreciação. Tá bom. Do edifício da Beira-Mar Norte, na Beira-Mar Norte, e você pega a Monte Serra. Então você pega uma zona enorme. O pessoal de altíssima renda e de baixa renda. Fica no mesmo pacote. Ele fragmentou a cidade em 15 mil pedacinhos. Isso não sou eu dizendo, o professor Carlos Locke e outros que estão discutindo isso. Então ele fragmentou, por exemplo, o edifício do Argos, que está no Coqueiros, ele pagou quase que subiu muito baixo. Agora, um edifício condomínio mais de luxo, ele vai pagar mais? Tem uma série de proporcionalidades que ele entrou, eu conversei com o técnico, então muito interessante. Agora, mesmo isto tinha que ser discutido, chamar os contadores, chamar a universidade todos, os técnicos, o pessoal tributarista, os contadores, a Universidade Contabilista, entrar todos debaterem com a CIF, para fazer uma discussão, inclusive, se esse critério mesmo... Mas não pode ser uma discussão... tem que ter uma metodologia, tem que ter um critério, né? Porque se for caso a caso, aí não vai, né? Não, mas tem que ter um critério, né? Mas eu achei interessante nesse sentido. Ele é fundiário e tributário. Ele pegou um prédio e diferenciou. Então, muita gente ficou com aumento baixo. Agora, em outras regiões... Né? A pessoa deu aumento de 300%, 400%. E tem o redutor, também, eu concordo com o redutor também. Então, mesmo assim, a pessoa que mora no imóvel da Beira-Mar Norte, a senhora lá, por exemplo, é viúva, entendeu? Ela não sabe aquela pessoa que está lá atrás, não é daquele imóvel. Claro. Não sabe a renda dela. Não sabe a renda. Então, entendeu? Essa invisibilidade, então você tem que trazer outros cruzamentos de outras variáveis. E não sei se é por aí, se tem outros mecanismos tributários, se é o caso. Pois é, a gente podia discutir isso. Sabe a cobertura disso? Não. Isso vai acontecer, que entre com a justiça, reclame, que a gente vai verificar o caso. Ela coloca então, a gente tem esse ponto importante, né, vereador, para a gente discutir daqui a pouco, depois do intervalo, porque muitas vezes o cidadão pode ter um imóvel como herança, enfim, e ter uma baixa renda, né, numa área valorizada. Essa precisão e qual é o critério, então, para a gente discutir justiça fiscal, justiça tributária? Qual seria o critério? Uma outra questão, de repente você apresenta uma proposta, vereador, cuja ideia é favorecer aqueles que são a população de baixa renda, mas não acaba sendo, de repente, um tiro no pé, porque você dá uma gelada na atividade econômica e se não tiver atividade econômica não tem arrecadação, enfim. Vamos discutir isso daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Amanhã tem o julgamento do mérito da ação que trata da atualização da planta genérica de valores do IPTU de Florianópolis. É disso que nós estamos tratando. Teve a lei aprovada pelos vereadores na Câmara Municipal e uma liminar suspendeu a aplicabilidade desta lei agora para este ano e aí temos a decisão do mérito amanhã. Mesmo que a Prefeitura consiga a vitória, ou seja, que a lei seja considerada constitucional, o prefeito afirmou que não irá aplicá-la neste ano. Irá aplicar no ano que vem. Mas aí ele disse o seguinte, a Prefeitura afirma que vai chamar a sociedade para o debate. Enfim, o que seria isso? De repente propor aí um escalonamento, aplicar essa atualização aí em 5 anos, alguma coisa nesse sentido. Isso aí é algo interessante para as entidades? Renato, nós temos que entender a questão com propriedade e com coerência, inclusive, a nossa proposta, né? Nós entendemos que há um vício de origem. Então, simplesmente propor um escalonamento de algo que nós entendemos indevido não é uma solução. Então, a proposta sempre foi colocada é que os vícios de origem sejam sanados, né? Repetindo o que já foi dito inúmeras vezes, entendemos que há uma inação da municipalidade que é de muito tempo, são 16 anos, então é necessário que haja a correção, inclusive para corrigir inconsistências. Eu lembro, para quem nos assiste, há 15, 16 anos atrás, João Paulo nem este nome tinha, né? Canasvieiras era uma praia, era um balneário que tinha uma característica diferente, uma valorização característica do que era antes. O senhor me fez lembrar que o João Paulo era o Saco Grande 2. Exatamente. Então, Saco Grande 2, né? É preciso que se corrija essas inconsistências. Então, nós somos favoráveis a que se aplique um critério
e um critério único, e que se tratem os iguais de forma iguais e os diferentes, obviamente, que de formas diferentes. Então não é simplesmente um escalonamento ou um parcelamento, um fracionamento de um aumento considerado inconsistente que vai sanar o problema. Não é esse o nosso entendimento. Tá, a questão da justiça fiscal, né? Da justiça tributária. O vereador Lino colocou aqui inúmeras variáveis, né? A questão da localização do imóvel, a questão da valorização, a questão de quem é que está lá dentro, qual é a renda que possui, enfim. É bom para colocar tudo isso, todas essas variáveis, como critério de justiça tributária. Se consegue isso no projeto? É aplicável isso num projeto de atualização? É bem complexo, né? Eu não sou da área, mas eu me arriscaria a fazer uma reflexão que nós temos um sistema tributário nacional, quer dizer, um conjunto de impostos, um conjunto de obrigações. Quer dizer, não é possível que com um tributo apenas a gente consiga vencer e equalizar todas as nuances, né? Você tem um imposto territorial que taxa, aí é uma questão de ter uma propriedade, mas você tem do outro lado, por exemplo, o imposto de renda que faz uma outra taxação, que de alguma forma consegue criar um equilíbrio tributário. Então o caminho é por aí. Se a gente for entrar em todos esses vieses e esses casos específicos na hora da confecção de uma lei, você não vai ter êxito algum. Sim. Justiça tributária não se faz com tributo real. Justiça tributária se faz com tributo pessoal, de caráter pessoal, onde que a natureza da pessoa, da sua renda, da sua capacidade, tem as suas alterações. Não se faz com IPTU. É pela renda. Pela renda. Pela renda. É um tributo real. Então é imposto de renda. Imposto de renda. Imposto de renda. E justiça tributária se faz com uma boa aplicação de recursos. Justiça tributária se faz com uma boa contraprestação. Não é dando isenção a mais de 40% da população de Florianópolis sem critérios objetivos, delimitando áreas, isso que é muito perigoso. Ficou impreciso porque digo que teve uma advogada que me ligou, Diogo, eu acabei de adquirir um apartamento de R$800 mil e sou beneficiada pelo IPTU social no João Paulo. Eu acredito que era no João Paulo, no Itacurubi. Sou beneficiada pelo IPTU social e gostaria de pagar o IPTU. Eu só estou te narrando essa situação. Senhor, muito obrigado, que isso realmente só vem de demonstrar a forma de isenções, e que não deixa de ser o IPTU social, uma forma de redução do próprio tributo, quase que uma isenção, porque seria o limite até R$20. Quando que pela lei anterior nós tínhamos inúmeras isenções com critérios objetivos, pelo metro quadrado da residência, pela localidade, por questões de doenças deficiente físico. Não, deficiente físico nessa atual lei, a lei de acessibilidade passou à margem. Não tem um benefício a qualquer deficiente físico. Não tem um benefício. Não, no caso da proposta de que poderia ser. Sem dúvida. Vamos ver o que a prefeitura, por nota que eu recebi hoje, são 7 itens, o que a prefeitura explica? Qual é o ponto de vista do Executivo Municipal? Pode ser agora, Felipe? Vamos lá? Ok, então tá. Primeiro ponto, a planta genérica de valores está defasada há 16 anos. Essa é uma questão aqui de semântica, de linguagem também, né? Porque a gente fala o aumento do IPTU. Aí a prefeitura diz, não é aumento, é atualização da planta genérica de valores. Quer dizer, para muita gente aumenta, para 149 mil pessoas diminui. Né? Renato, acho que só que fique pontual para quem nos assiste é o seguinte: anualmente existe uma correção, né? Uma correção monetária que reflete a inflação, enfim, que são coisas um pouco diferentes. Então é preciso também ficar claro que não quer dizer que há 16 anos o cidadão que mora na mesma casa paga o mesmo valor. Não é isso. Né? Então não teve temos que tomar um cuidado. 71,18% nesses últimos 16 anos. A inflação. Do IPCA. Que é a inflação? Isso. Tá, vamos ver aqui, ó. O segundo ponto, o Ministério Público Estadual, em parecer assinado pelo Procurador de Justiça, Basílio Elias De Caro, na ação direta de inconstitucionalidade, registrou sua posição no sentido de ser julgada improcedente a referida ação. A sua observação sobre isso? O doutor Basílio, ele se coaduna com o entendimento e o parecer do Ministério Público opinativo e não se pode deixar de negar que tem grande relevância ao caso, e isso é uma discussão que provavelmente vai ser travada por longas horas amanhã.
é se seria caso de ação direta de inconstitucionalidade ou não. Ou seja, se haveria vilipêndio direto à norma constitucional ou de forma reflexa ou de normas infraconstitucionais. Aí a gente já entra no campo dogmático propriamente do direito. Eu acredito isso, eu não tenho dúvida que vai dedicar bastante tempo da discussão. Agora eu não posso dar o desfecho sobre esse ponto, porque caberá aos 25 desembargadores de amanhã. Claro, vamos avançando aqui. O representante do MP, ainda nesse assunto, acrescentou ainda que a participação direta no processo legislativo através de audiência pública é indispensável nos casos em que a Constituição a exige expressamente, o que não ocorre para majoração de alíquota ou alteração de base de cálculo de tributos. Aí o senhor apresenta o argumento de que tem uma lei municipal específica. Nós estamos tendo a audiência pública até para aumento de tarifa de energia elétrica. Cotidiano já dentro da Câmara de Vereadores, audiências públicas, para tudo. Sim. Entendeu? Tudo que implica mexer na vida das pessoas. Ok. Vamos lá, o outro item que traz aí a nota oficial da Prefeitura. Na avaliação do procurador, o aumento da alíquota do ITBI não possui contornos confiscatórios. 100%, né? Duplicou. O aumento ITBI. Foi de... Quanto? 150%. 150, já qualquer coisa. Imposto de transmissão, né? Então, isso aí foi, um cálculo de uma venda aí. Aumento de 150%. Isso é pesado, hein? Na alíquota e de mais uns 1.500 da base de cálculo. Eu peço todas as vezes e todo o respeito para dizer que, ao meu sentir, seria confiscatório. Bom, o seguinte, vamos a outro item aqui. É falsa afirmação segundo a qual haverá aumento absurdo, como da ordem de 1.000 a 1.500%. A Prefeitura diz que o aumento médio é de 43%, sendo 27% aos imóveis residenciais. Vamos lá. Aquele ponto do aumento de 1.000% é porque realmente não vai ter um aumento de 1.000% nesse primeiro ano. Será um aumento de 250% por causa do limitador. Mas a planta genérica foi atualizada tem um redutor ali, 16 anos atrás em 1.500%. Esse ano 250%, talvez ano que vem mais 250%. Ou seja, a planta genérica foi atualizada. Como é que funciona a história do redutor, hein? Como é que é? A legislação ela impôs 2 redutores, alguns redutores de acordo com a espécie de contribuinte. Basicamente existem redutores de até 50%, pessoas físicas, e o outro é de 250%. Então ela fez uma limitação de aumento, né? O aumento efetivo está limitado de 50% a 250%. Que na prática é até 250%. No primeiro ano. No próximo exercício pode ter outro aumento de até chegar no valor final de mercado, né, por que a Prefeitura fala que aumento médio de 27%? Eu imagino que ela esteja... 40% da população e botar isso no cálculo, né? Mas esse aumento médio, eu imagino que ele esteja se referindo a esse exercício. Né? Nesse exercício, o aumento deve ser. Imagino que no exercício... E essa questão dos redutores, dos redutores é totalmente... É uma questão draconiana. Naquela região em que terá o redutor de 250%, tido porque é uma região de especulação, talvez, como disse o professor Salbi aqui no próprio Conversa Cruzadas, no outro debate, ele disse que não é o termo mais correto para se utilizar para um contribuinte, isso afugenta o diálogo. Se eu estou numa região do limitador de 250%, é porque é uma região de especulação. Só que isso tem que ser levado em consideração ao uso nocivo da propriedade. E eu vou ter o aumento da minha planta genérica e em tratamento totalmente isonômico, porque eu não estou especulando, eu tenho minha residência, vou ter um limitador de 250%, quando poderia ser de 50%. Bom, antes do intervalo aqui, Felipe, para a gente esgotar, o reajuste médio da Prefeitura para imóveis residenciais será na ordem de 27,03%. O que mais aqui? Pelo levantamento da Prefeitura, 148.834 contribuintes terão redução no valor do IPTU, que além de reduzir o imposto, também amplia a isenção e cria o IPTU social. Ok, são as alegações da Prefeitura. Isso é muito preocupante. Por quê? Por quê? Porque a Prefeitura Municipal encaminhou a lei orçamentária. Posteriormente, encaminhou a lei de aumento da planta genérica. E posteriormente, o plano diretor. Ou seja, ao contrário. Numa dessas explicações de rádio, um amigo meu me ligou, disse: Diogo,
parece o meu casamento. Primeiro eu tive o filho, depois eu namorei, depois eu casei. Ou seja, foi no caminho inverso. Só não que eu diga que isso não esteja correto, mas uma correçãozinha, foi num caminho totalmente sinuoso. Doutor Diogo, o orçamento, na verdade, ele foi aprovado antes, só que ele já considerava lá, a lei orçamentária já considerava o aumento do IPTU. Está expresso lá que estavam considerando já um projeto que aumentasse a arrecadação do IPTU. Então, havia já essa previsão. Isso, com relação a isso... Você já imaginava que estava aprovado, já estava acertado com a Câmara? Acho que não. Se não me falha a memória... Essa política não está no orçamento. Na época nós debatemos. Se não me falha a memória, está previsto. Dá uma reação lá atrás, nisso não, veio depois. Agora, o que me chamou a atenção essa questão aí do plano diretor, que parece uma aberração, né? Que é o seguinte, né? O cidadão que tem um imóvel que teve uma redução da capacidade construtiva agora, quer dizer, ele está pagando o IPTU, ele pagaria sobre uma expectativa que não existe mais. Essa distorção uma possibilidade que não existe mais. Essa distorção não foi considerada. Isso é um negócio seríssimo, né? Isso é um negócio o plano diretor também. O plano diretor, ele restringiu em alguns casos e ampliou nos outros. Então, nem para mais, nem para menos, porque veio depois, né? Foi considerado. Claro. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo. Diretamente na valorização do imóvel. Sim, na valorização. Mas a lei do IPTU, o valor fixado, o valor cobrado, não considerou essas variações. Não, isso é um equívoco. Não. Vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Amanhã às 2h, no Tribunal de Justiça, os desembargadores em sessão julgamento do mérito da discussão que trata da inconstitucionalidade da lei do IPTU de Florianópolis, que está suspensa por força de liminar. Agora, doutor Diogo, como é que funciona amanhã, hein? São 25 desembargadores, não sabemos se todos estarão presentes, enfim. O que precisa para ter quórum, o que precisa para validar a lei ou não? O quórum mínimo para análise da ação direta de inconstitucionalidade seria o 2/3, ou seja, 18 membros, 18 desembargadores do órgão especial. E a maioria tem que ser absoluta, ou seja, 12 mais 1, daria metade, daria 12,5, né? Uhum. Seriam 13 votos, no sentido de se declarar inconstitucionalidade. Uhum. Amanhã a sessão é pública, às 14h, no auditório do Tribunal de Justiça, onde que funciona também o pleno do Tribunal de Justiça. O órgão especial é composto com 25 desembargadores. E eu não sei dizer, porque isso aí é por uma ordem de preferência, e se haverá preferência, porque amanhã também terá o julgamento rumoroso, caso aquela ação penal Fundo Poço. Fundo Poço, né? E aí demanda... Pois na ordem de discussão, na ordem do dia lá de votações, 2h começa com o do IPTU ou é o Fundo Poço? Eu não tenho dúvida que as entidades pretendem que seja a primeira, até porque há alguma previsão no regimento de que seria a primeira ação direta de inconstitucionalidade, mas há réus presos nessa própria ação. Sim. Então, acredito que isso provavelmente o presidente levará ao colegiado para deliberar sobre a pertinência e a discussão de qual será colocado. Agora, há possibilidade de um pedido de vista amanhã também? Sim, isso é possível. Isso é comum, né? Pode acontecer. Para nós advogados a gente poderia dizer que seria comum porque dentro do julgamento, só que neste caso, e até por já haver sido julgado outras ações diretas de inconstitucionalidade de outros municípios, talvez os próprios desembargadores já venham com o vencimento firmado, embora tenha uma nuance totalmente diversa a do município de Florianópolis do aumento do IPTU. Por quê? Porque neste caso há um vício inconteste de procedimento. Nós tivemos uma lei procedimental, ou seja, do processo legislativo, em que determinava a apreciação prévia pela comissão, e exatamente por análise dessas comissões. Uhum. Diversos pedidos de audiência pública com um mero carimbo de rejeitado na Câmara Municipal. Foram carimbados sem motivação, sem nenhum fundamento. E também porque a avaliação foi sem critério, através de pesquisa de mercado. O Partido dos Trabalhadores, o Diretório Municipal, ingressou na condição de amicus curiae e fez algumas denúncias de irregularidades e de inconstitucionalidade
no que diz respeito à delimitação de áreas, no que diz respeito até mesmo o valor, que eu acredito que agora eu não sei dizer, mas foi mais de 9 milhões para que essa planta genérica, esse estudo da planta genérica custou ao município e, pasmem, feito através via telefone. Essa pesquisa de mercado, através de valor de oferta que engloba publicidade, corretagem. Vejam que em Canasvieiras foi utilizada a imobiliária Luizinho, em que ela deu alguns parâmetros de algumas ruas, eu desconheço a imobiliária. Então, nós temos várias situações em que poderia ter sido discutido. Eu não tenho dúvida que o Sinduscom, o Secov, a CIF, CDL, Sindiped, ou seja, todas essas entidades, e aqui eu não quero nomear todas, tem uma base de dados e um banco de dados que poderia, pelo menos, encaminhar um parâmetro do metro quadrado para a própria municipalidade. Se tivesse vindo para a comissão, nós teríamos uma análise um pouco mais aprimorada. E eu fico feliz que a Prefeitura vem confessando os próprios termos da inicial, que pretende dialogar com a sociedade, dialogar com as coisas, pena que extemporaneamente. E poderia encaminhar um novo projeto de lei, já que é de iniciativa, e já convocar de antemão a própria sociedade para discutir. Acho que estaria resolvido, não precisaria nem de julgamento amanhã. Qual é a ferramenta jurídica nos dois casos? A Prefeitura já disse que... Eu fico imaginando o seguinte, tá, e aí a lei é considerada constitucional, tem que aplicar a lei, né? Sim. Sobre crime de responsabilidade. Sim. Mas o prefeito disse que não vai aplicar a lei este ano. Qual é o remédio jurídico que poderia fazer? Lançar uma nova lei? Enfim? Aí a gente pode ter vai flertar incorretamente com a renúncia fiscal. Isso mas tem uma ferramenta jurídica para ou encaminhar a nova lei que tenha redutores e siga... Isso aí que tem que fazer, é o debate imediato, estamos em agosto já, entendeu? Se esse é o objetivo da Prefeitura, acho que não precisava de julgamento. Isso. Pois é. Eu acho que o ponto central aqui, a gente, por motivos diversos, a gente acabou se manifestando, né, pela OAB, por motivos diversos, a gente chegou na mesma conclusão de que não deveria ser aplicado o aumento, ou que se fosse uma maneira muito mais progressiva, né. Para mim, o erro está justamente na dosagem, né. Eu não acho que não possa ser feita a lei, inclusive eu não acho que dependa dessa legislação municipal, desse conselho. A legislação tributária não exige que seja feita pelo Conselho, o Código Tributário não exige, porém, tem que ser feito da melhor maneira possível, né? Que seria seguindo, no caso, da melhor maneira possível, seriam as regras técnicas, né, que não foram observadas. Agora, é importante que seja corrigida a base de cálculo do IPTU, porque realmente os valores foram... há muitas divergências, há muitas discrepâncias, né, que muitas pessoas que deveriam estar pagando não estão, né, e é ao contrário. Agora, esse aumento, nesse aumento que as discussões, nesse limitador de aumento, que as discussões deveriam se centrar. Eu li o processo legislativo inicial na Câmara de Vereadores, e as manifestações dos vereadores, inclusive do professor Lino, foram no sentido de justamente de limitar esse aumento, de não permitir que fosse de até 250%. O contribuinte vai ter tempo... maior ainda. O contribuinte vai ter tempo para se organizar, vai ter tempo para se reprogramar. Previsibilidade. Vai ter tempo para se planejar. Agora, a minha opinião pessoal é que o IPTU ele não pode ter esse peso tão grande na conta do contribuinte. O IPTU não pode ter nenhum aumento tão grande que o contribuinte se sinta penalizado, que isso aí adquire o caráter confiscatório. Esse aumento muito abrupto, ele tem natureza confiscatória, isso eu não tenho dúvida. Só que mesmo chegando um dia no valor correto do IPTU, a conta não pode ser tão grande. A gente tem que pensar na situação justamente de uma pessoa que tem um imóvel que reside, né, no caso, recebeu da família, uma viúva. Vamos pegar o caso da viúva que não tem outra renda que não a aposentadoria do INSS, por motivos alheios a tudo que ela fez. Aquele imóvel teve uma valorização muito grande, vale, vou chutar, 2 milhões de reais porque está ali no centro. É justo tirar essa senhora do centro e fazer ela morar na periferia, né, porque ela não consegue mais pagar o IPTU, e mais... vai para a periferia vai valorizar, ela vai ter que sair dali e vai ter que ir para outra cidade daqui a pouco. É isso que a gente quer? A gente não quer, eu acho que ninguém quer isso, né? Então, a verdade esse aumento e o peso do IPTU tem que ser reavaliado. A verdade é que quem não foi beneficiado pelo IPTU social vai ter o IPTU dobrado. Isso é bom que se diga. É uma distorção terrível, né? Vai ter o IPTU dobrado. Bom, ninguém teve o salário dobrado. Claro. Quem é que teve aumento nessa ordem? Ninguém.
que se considere ainda, Renato, né, para quem nos assiste, que Florianópolis hoje já tem um dos valores do IPTU, ainda que haja os 16 anos sem a reavaliação da planta, etc. Hoje Florianópolis está entre as 5 cidades aí do país que tem o seu IPTU mais alto. Bom, vamos fazer o seguinte, temos intervalo agora, né? E em instantes estaremos aqui de volta. Até já. Este é o Conversas Cruzadas. Amanhã temos aí o julgamento do mérito da ação de inconstitucionalidade da lei do IPTU. E que dá aumento para muita gente e redução para outras tantas pessoas. 149 mil, né? Segundo a prefeitura, com o IPTU social. E reajuste para muita gente também. Bom, seguinte, pessoal, eu queria saber... as entidades estarão lá presentes no Tribunal de Justiça? Sem dúvida, estaremos já lá desde o primeiro horário, aguardando aí a pauta de julgamento. Estaremos mobilizados e acompanhando o desenlace dessa questão. Há uma convocação para os empresários estarem presentes para dar não digo para pressionar, mas para... Não, a ideia é que a gente faça o acompanhamento. O espaço lá também não é tão amplo, né? Somos quase 25 entidades, então também nós tomamos esse cuidado. A ideia não é polemizar, e sim fazer o acompanhamento dessa questão. Então estamos mobilizados entre as várias entidades para que a gente mantenha lá vigília sobre a questão sobre o assunto. E a ordem? A gente vai acompanhar o julgamento também, a gente considera de interesse de toda a população e a gente vai acompanhar e vai avaliar posteriormente, né, o resultado do julgamento. E a Câmara estará presente? O senhor vai estar lá? Sim, a gente também... a gente vai acompanhar com a assessoria lá, porque nós temos também um ato lá de posse do novo presidente da Câmara, né? E às 2h30, vamos estar também com a assessoria e depois eu vou para lá em seguida. Quem fica na presidente da Câmara agora, na medida que o Jerônimo. Quem? Jerônimo. Sim. O vereador Jerônimo. Bispo Jerônimo. Bispo Jerônimo, porque o presidente César assume a prefeitura de forma interina, porque o prefeito César estará urgente em viagem particular nos próximos dias, né? Exatamente. É isso mesmo. Bom, o senhor evidentemente estará lá com a expectativa. O senhor está otimista para amanhã? Temos que estar e estamos. Não temos dúvida que há principalmente esse vício de origem, esse vício de formação. E eu verifiquei até que eu fico muito triste. Todas as entidades tentaram o diálogo e hoje eu vi pelo representante da OAB que a OAB teve, a OAB, que é uma entidade de glorioso estandarte de lutas, teve contra si negados os documentos. A OAB vem perdendo até um campo nesse ponto em que nem os documentos foram encaminhados. Tem uma nota de repúdio da OAB no sentido de que não teve transparência e fornecimento de dados. Isso é muito preocupante para o Estado Democrático de Direito e uma situação que todas as entidades repugnam de igual forma, até em defesa de toda a classe, de toda a entidade. Vereador, nós estamos praticamente sobre a hora. O que seria para fechar? Não, acho que o debate tem que ser imediato, para não repetir o mesmo erro novamente. Não basta só algumas entidades que o prefeito convidou. Tem que ser toda a sociedade debater o quanto antes para ter uma política tributária mais ou menos participativa a próxima vez. Segundo, eu acho que algumas premissas da medida do IPTU, da atualização, eu defendo e tem que ser mantidas, algumas delas, né? Eu acho que tem vários problemas, eu acho que tem que ser discutido, colocou a baila isso. E combinar outros impostos. Imposto sobre o vazio urbano, o imposto progressivo no tempo, que tem o Estatuto da Cidade, que não foi regulamentado até hoje. Tem várias combinações do conjunto de impostos sobre a terra urbana especulativa de fato, não é toda, mas tem que fazer uma medida disso. Tem que ser esse debate amplo, tem que ser combinado, para a gente discutir abertamente sobre isso. E é um debate longo, né? Mas tem que ser feito. Senhores, obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Estaremos de volta amanhã. Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião, assiste. Tchau.